Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, presta atenção nisso. É a força da natureza ou está acontecendo alguma coisa neste planeta? Ou as profecias estão acontecendo aos poucos? Irmãos, o que nós vamos falar hoje aqui neste vídeo, irmãos, é uma peste de insetos parecidos com piolhos na Argentina. Pasme, isso mesmo, irmão. É uma peste. Cientistas falam que é a onda de calor que está propagando esta peste. Mas a natureza que está fazendo isso ou é o final dos tempos? Porque a natureza também é o final dos tempos que está acontecendo. A natureza está descontrolada. Antigamente a gente sabia o que era inverno, outono, inverno, primavera e verão. Hoje em dia está tudo desregulado. Hoje em dia está chovendo o ano todo, fazendo frio em diversas regiões que não fazia frio. Mas, irmão, nós vamos falar sobre Buenos Aires, irmãos, na Argentina. Olha só. Mas antes disso, eu vou aqui falar umas partes em que aconteceu em Êxodo, capítulo 8, quando as 10 pragas, né, vieram. Para onde? Para onde vieram as 10 pragas? Olha só. As 10 pragas do Egito. Né? Aconteceu essas pragas e aconteceram coisas piores. Né? Olha só. Em Êxodo 8, versículo 16, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, né? Diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. No versículo 17 você já vê assim: Assim que fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó e toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. E por causa de Faraó, irmãos, não querer ouvir, endurecer o coração, olha só o que veio na terra, que veio no Egito naquela época. Olha só as pragas, eu vou falar para vocês, é terrível, viu, irmãos? Essas pragas aqui que vieram. Vou mostrar para vocês. Foram 10 pragas. Faraó tinha endurecido seu coração e não aceitava. A primeira praga: as águas se transformaram em sangue. Isso mesmo. As águas avermelharam todas. A segunda praga: infestação de rãs. Isso mesmo. Muitas rãs. A terceira praga: infestação de mosquitos ou piolhos. A quarta praga: infestação de moscas. A quinta praga: peste nos animais. A sexta praga: ferida e úlceras. Sétima praga: chuva de pedras. Imagine, hein? Oitava praga: infestação de gafanhotos. Nona praga: meu Deus, escuridão total, trevas. Agora, a pior praga, irmãos, que teve naquela época, essas pragas aí as pessoas podiam até, né, ver que era praga, sofrer,
Mas a pior praga foi a 10ª praga, para fechar as 10 pragas. Você sabe qual foram? A última praga? A morte dos filhos primogênitos. Que nascia novo, os filhinhos novos, nem vinham ao mundo, já morria. E isto, para o povo, era terrível, perder um filho. E foi esta praga, irmãos, essa peste que veio na terra. 10 pragas, 10 pestes vieram na terra. E a gente hoje, irmãos, está vendo de uma forma em que este mundo está, em que cada vez a gente vê sinal nos céus, a gente vê a natureza, a gente vê coisas aí desbarrancando, água invadindo, a gente vê o que? Maremoto, terremoto matando gente, né? A gente vê muitas coisas. E o povo ainda diz, não, é a força da natureza, é a natureza de Deus. Mas, irmãos, a força da natureza que vai trazer isso tudo. Simplesmente não vai vir aí, né, essas pestes, não vai vir direto do céu. Vai ter que ter um ocasionamento, alguma coisa para, né, um fenômeno para vir essas pragas. Porque lá no Egito é quente. E na época vieram as pragas no Egito. Os magos, hoje seriam feiticeiros, seriam os adivinhões, seriam os mágicos, tentaram fazer a mesma coisa e não conseguiram. Teve um que chegou, né, e falou, isto é o dedo de Deus. É o dedo de Deus. Então, irmãos, veja bem o que acontece sem a gente perceber. Uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, e o apocalipse aí acontecendo, irmãos. O apocalipse aí acontecendo. Eu uso, irmãos, essas partes aqui no canal CCB Sem Reforma, irmãos. Eu uso essas partes aqui nos meus vídeos, não é para amedrontar, colocar medo para ir para a igreja, é para a pessoa refletir, né? Sabe quando você está em um local em que a maré está entrando e você vê aquela água passando no seu pé e você não liga, de repente quando você vê, já alaga tudo e a água sobe. E aí? Cadê a salvação? Como você vai se salvar? Você pode pensar, se eu tivesse percebendo antes o que está acontecendo ao meu redor, eu já tinha ali procurado a salvação. E esta salvação que nós estamos aqui, estou falando aqui no canal, não é a salvação, irmãos, de você sair de algum perigo, e sim o perigo espiritual, o perigo que você ainda está aí praticamente, né? Praticamente você está aí pendente da presença de Deus. Você é café com leite, você não é nem café nem leite. Você não é quente nem frio, você está morno, você está na decisão, você está em cima do muro, né? Você se afastou de Deus e você usa aquela desculpa para dizer que quando eu ficar velho, que eu não consegui mais fazer as larguezas da carne, eu volto para uma igreja, porque para muitos que estão aí no mundo, irmão, o pensamento deles é que na igreja só existe velho, que ali a igreja foi feita para velho, e no pensamento deles que no cemitério só entra velho, porque além da natureza esta, os filhos enterram os pais, não os pais enterram os filhos. Quando tem um problema do pai enterrar o filho, é uma dor terrível. Não é que quando o filho enterra o pai, não é. Mas o filho sabe que está seguindo a natureza. Uns morrem, outros nascem, outros morrem de novo, né? Mas o que acontece? Muitos acham que no cemitério não entra novo. E se você entrar no cemitério sem fazer, né, seu pacto com Deus, sem se reconciliar, sem que você peça perdão ao seu próximo que você aí magoou, sendo que você não peça perdão a Deus pelas coisas que você falou, que você fez. Muitos aí querendo tirar muitas multidões de dentro da igreja, diz que já estamos salvos, que não precisamos das obras,
que Jesus Cristo veio na Terra, já pagou o preço por nós. Quer dizer, teve que um sofrer, né? Sempre é assim na Terra, irmãos. Sempre o inocente sofre para que aqueles que fazem as coisas, né? Ele acabar falando em que o inocente sofreu o que deveria sofrer, para ele se justificar perante Deus e perante, né, a sociedade. E na realidade, cada um de nós temos o compromisso, irmãos, da nossa alma. A carne é responsável pela alma. Porque se você, carne, não tomar cuidado, a carne põe a alma para se perder. E o pior de tudo não é a morte, que hoje eu morro, você morre, né, as pessoas morrem, a carne vai para o pó, como do pó veio. Mas e a espiritual? E a morte espiritual? A morte espiritual é aquela que vai ser ali, vai se acabar, irmãos, no final dos tempos. A morte espiritual é terrível, irmãos. A pior morte que tem é a segunda morte, a espiritual. Então nós estamos fazendo um vídeo, irmãos, para alertar nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, irmãos que estão parados, pessoas que estão aí angustiadas, querendo reclinar a sua cabeça e não tem aonde reclinar a cabeça. Pessoas que usam, né, o seu tempo livre, o seu tempo de expressão, para chegar na internet e falar para você sair da igreja, né, para você ficar em casa, que o teu templo de você servir a Deus é o coração. O nosso templo da morada de Deus é o coração, mas no corpo é a igreja onde nós vamos. Ali é o corpo de Cristo. Todos, cada um tem uma função ali dentro. E ali dentro é o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo se junta numa noite na congregação ou em qualquer igreja, ali sim Deus se agrada e nós vamos louvar a Deus. Então não ponha o seu pensamento em pessoas que querem tirar de dentro da casa do Senhor, porque o dia que vier esses maus dias, ele vai ser o primeiro a dizer 2 ais, irmãos. Ele vai ser o primeiro a falar: eu dei tanto conselho para muitos sair de dentro da casa do Senhor para se afastar de perto do Senhor, e eu aqui estou também precisando me achegar. Irmãos, vamos prestar atenção nessas coisas que estão acontecendo. Isto não é, irmãos, a força da natureza, mas a natureza também é regida por Deus. E se Deus permitir de vir essas coisas, porque o Apocalipse está acontecendo, irmão, e em breves dias nós vamos ver mais coisas, irmãos, mais sinais nos céus, mais coisas entre a humanidade que a gente vai ver. Pai contra filho, filho contra pai, está escrito, irmãos. Se não tivesse escrito, podia falar: irmão Paulo está inventando. Vai em Apocalipse, primeiro de Apocalipse até o último versículo, até o último capítulo, irmãos. Até o último livro ali, para vocês prestar atenção que Apocalipse é o final. Não é à toa que é o último livro da vida, da Bíblia. É o final de tudo. São as revelações, né, que os profetas tiveram. Hoje a gente vê o irmão tem uma revelação, nos envia aqui para o canal. Eu coloco a Irmandade, a capa. Por quê? Não somos diferentes não, irmãos, do que esses profetas. Você, irmã, você não é diferente da mãe de Jesus, como foi chamada de fora. Daqui na Bíblia não tem Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. Mas sabemos que é a mesma Maria que foi agraciada entre as mulheres. Qual mulher de hoje em dia, se estivesse naquela época, não queria ser agraciado e ter o Filho de Deus, né? O Filho de Deus. Então, irmãos, é nossa irmã Maria. Vamos chamar nossa irmã Maria. E nós não somos diferentes dos que morreram pela obra de Deus. Não somos diferentes. É nossos irmãos em Cristo. Estão lá aguardando, desde aquela época, irmãos. Estão aguardando o final de tudo. O juízo final. Não pensa vocês que eles já estão lá no céu, lá andando com os anjos, não, irmãos. Estão aguardando. Nós vamos entrar juntos, irmãos, com Lucas, Mateus, Eliseu, Elias, né, irmãos? Aqueles que já se foram com o Senhor e não negaram o seu nome, né, irmãos?
Então, irmãos, preste bem atenção. Quero que a nossa querida Irmandade interaja nesse vídeo. Tá bom? Interaja. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem mais ou menos aí como que é essas pragas que veio no Egito, Egito quente, um deserto escaldante, e a natureza mandou. Podia, naquela época, os magos falaram, poxa, é a natureza, é porque é um lugar muito quente, é reação, né? Hoje nós temos a ciência que estuda isso e pode falar, mas naquela época era o mesmo calor no Egito e veio as pragas. Olha só, águas se transformaram em sangue, santo Deus. Então, irmãos, vamos interagir essa parte? O que vocês acham? Estamos mesmo nesses sinais que estão aparecendo? A Argentina, um tempo atrás, apareceu, né, os gafanhotos, né? Acabou com a lavoura, né? E o gafanhoto, irmãos, ele acaba com a lavoura. Ele é a parte, a peste, em que dá prejuízo, né? Mas virá um dia em que os gafanhotos ficará do tamanho de um cavalo. Será o juízo aqui na terra, né? A grande tribulação, né? Os bichos horrentos vão morder aqueles, né, que vão passar por esta parte. Eles vão pedir a morte de tanta dor e não vão conseguir morrer, né? Tanto que esses animais que vão vir na terra foram dado ordem para eles não comer nada vegetal, nada de verde, e sim atacar o próprio homem. Imagine, isso é a parte que eu já coloquei aí nos vídeos. Se vocês procurarem na Bíblia, vai estar na Bíblia. Se eu não me engano, é Apocalipse 7. Se eu não me engano, irmãos, eu não tenho certeza. Apocalipse 7. Irmãos, eu dei essa pausa e fui procurar lá. Eu coloquei esses dias. É Apocalipse 9. Eu coloquei um vídeo esse dia falando sobre os 4 anjos que vão descer na terra, irmãos. E aí vai acontecer o pior. As pragas vão cair na terra, olha só. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Poço do abismo. Grande tribulação. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Imagina o sol se escurecendo e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não que os matasse, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Olha só, irmãos, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. E tinha couraças como os couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como os ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Irmãos, é uma parte bem extensa, mas leia Apocalipse 9 que vocês vão ver o que vai vir sobre a terra. Só vou falar o final daqui, o 21. Apocalipse 9, 21. Olha só, para essas pessoas que acham que nós não temos que ter obras, em que já está todo mundo salvo. E não se arrependerão dos seus homicídios. Olha, eu vou ler do 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependerão das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, e de bronze e de pedra, de madeira, e nem poder ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos,
Agora imagine essa tribulação que vai vir na terra, visão de João, 5 meses, irmãos. 5 meses. Veja só o que vai acontecer nesta grande tribulação. Leia Apocalipse 9. Não estou colocando medo, está na Bíblia. Irmãos, vamos interagir essa parte que vocês acham, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.